Você já sentiu que, de repente, o interesse dele simplesmente desapareceu? As mensagens ficaram curtas, os encontros diminuíram e você começou a se perguntar: o que eu fiz de errado? No vídeo de hoje você vai entender 3 sinais claros de que ele está perdendo o interesse e o motivo psicológico por trás disso. Afinal, a gente sabe que no começo de um relacionamento tudo parece simples. As conversas acontecem o tempo todo. A pessoa demonstra interesse. Existe atenção, curiosidade e vontade de estar perto. Mas às vezes, sem perceber, algo começa a mudar. Não é algo que a pessoa diga diretamente. Na maioria das vezes, essa mudança aparece em pequenos comportamentos. Respostas que ficam diferentes. Atitudes que começam a desaparecer e a presença que já não é mais a mesma. E quando esses sinais aparecem, muitas pessoas ficam confusas tentando entender o que está acontecendo. Neste vídeo vamos falar sobre 3 sinais que podem indicar que ele está perdendo o interesse em você. A comunicação começa a mudar. O primeiro sinal geralmente aparece nas conversas. Quando alguém está realmente interessado, conversar não parece um esforço. A pessoa quer falar com você, saber como foi seu dia, compartilhar coisas e manter contato. Mas quando o interesse começa a diminuir, algo curioso acontece. A comunicação começa a ficar diferente. As respostas ficam mais curtas. As mensagens demoram mais para chegar. E muitas vezes a conversa parece continuar apenas se você insistir. Não é que a pessoa nunca esteja ocupada. Todos nós temos momentos de trabalho, estresse ou distração. Mas quando isso se torna um padrão, pode ser um sinal de que o interesse já não é o mesmo. Porque quando alguém realmente quer manter uma conexão, quase sempre encontra uma maneira de manter o contato. A iniciativa desaparece. O segundo sinal é quando a iniciativa começa a desaparecer. No início, quando existe interesse, as 2 pessoas procuram uma a outra. Existe vontade de conversar, de marcar encontros, de criar momentos juntos. Mas quando o interesse diminui, essa dinâmica muitas vezes muda. De repente você percebe algo estranho. Quase sempre é você quem manda a primeira mensagem. É você quem pergunta como ele está. É você quem tenta manter a conversa viva. E quando apenas uma pessoa sustenta a conexão, a relação começa a ficar desequilibrada. Relacionamentos saudáveis raramente funcionam quando só um lado se esforça. A conexão emocional diminui. O terceiro sinal é talvez o mais sutil, mas também um dos mais importantes. É quando a conexão emocional começa a desaparecer. A pessoa ainda está ali. Mas algo parece diferente. Ela pode parecer mais distante, mais fria ou menos envolvida. Pequenos gestos de carinho diminuem e a atenção já não é a mesma. E as conversas, que antes eram profundas e naturais, passam a ser mais superficiais. Ninguém diz nada diretamente. Mas você sente que a relação já não tem a mesma energia de antes. E muitas vezes isso acontece porque o interesse também já não é o mesmo. Existe também uma explicação interessante para esse tipo de comportamento. Durante muito tempo, na história da humanidade, os relacionamentos eram influenciados por impulsos muito mais instintivos. O homem, por exemplo, muitas vezes era movido pelo instinto de buscar, conquistar e provar que era capaz de atrair alguém. Esse impulso de conquista fazia parte de um comportamento muito antigo, quase primitivo. E por causa disso, em alguns casos, depois que a conquista acontece e o desafio inicial desaparece, o interesse também pode diminuir. Não porque a outra pessoa deixou de ser interessante, mas porque aquela fase de novidade e desafio já passou. Por isso, muitos relacionamentos não acabam por falta de sentimento, mas porque não conseguem evoluir da fase da conquista para a fase da construção. Relacionamentos duradouros normalmente acontecem quando as 2 pessoas conseguem ir além desse impulso inicial e construir algo mais profundo: parceria, respeito, conexão e admiração. Se você percebe que esses sinais estão acontecendo com frequência, talvez seja um momento de parar e refletir sobre a situação. Muitas vezes insistimos em alguém esperando que as coisas voltem a ser como antes. Mas quando o interesse diminui e nada muda, continuar insistindo pode apenas prolongar um sofrimento que poderia ser evitado.
Relacionamentos saudáveis não precisam de esforço de apenas um lado. Quando existe interesse verdadeiro, ele aparece naturalmente nas atitudes, no cuidado e na vontade de estar presente. Por isso, observar esses sinais pode ajudar você a tomar decisões mais conscientes sobre o que realmente vale a pena na sua vida emocional. Se você se identificou com esses sinais, lembre-se: o seu valor não diminui só porque alguém não soube enxergá-lo. Se esse vídeo te ajudou a abrir os olhos, clica no gostei e se inscreva no Simplesmente. Toda semana teremos conversas assim, de mulher para mulher, para te ajudar a entender melhor seus relacionamentos. E sabe aquela sua amiga que está perdida, sem saber o que fazer com o sumiço de alguém? Compartilha esse vídeo com ela. Às vezes, um simples conselho é o empurrão que falta para a gente se colocar em primeiro lugar. Te vejo no próximo vídeo, onde vou te ensinar a despertar o interesse de forma natural. Até lá!